Florence Scovel Shinn, por mais de 20 anos, guardou um segredo a 7 chaves. Um segredo sussurrado apenas a um seleto grupo de alunos, em encontros discretos, longe dos holofotes. Ela descobriu a existência de 7 leis espirituais, que governam cada centavo que entra e cada centavo que sai da sua vida. Não são meras sugestões, não são teorias. São leis tão concretas quanto a lei da gravidade. E dezembro, dezembro, é o único mês do ano em que essas leis se intensificam, a ponto de revolucionar completamente a sua realidade financeira. Talvez você esteja assistindo a este vídeo por acaso. Ou talvez o universo tenha orquestrado este encontro. Justamente agora, nestas últimas semanas de um ano, que, quem sabe, tenha sido um desafio financeiro para você. Florence costumava dizer: não existem coincidências. Se você chegou até aqui, existe uma razão espiritual por trás disso. A primeira lei que Florence desvendou, ela chamou de Lei da Vibração Verbal. Ela se deu conta disso durante uma sessão com uma consulente, que simplesmente não conseguia reter dinheiro. O dinheiro entrava e saía na mesma velocidade. Florence pediu para essa mulher prestar atenção em tudo o que ela dizia sobre dinheiro durante uma semana inteira. O resultado foi devastador, mais do que devastador, revelador. Cada palavra negativa era como uma semente de escassez, plantada no subconsciente. E essas sementes estavam germinando há anos, criando uma realidade de carência constante. Em apenas 7 dias, essa mulher tinha proferido frases como: dinheiro não nasce em árvore. Não tenho dinheiro para isso. Dinheiro escorre pelos meus dedos. A ganância é a raiz de todo o mal. Florence contabilizou 47 declarações negativas sobre dinheiro em uma única semana. E foi aí que ela compreendeu a primeira lei oculta. Cada palavra que você profere sobre dinheiro funciona como um imã. Se você diz que o dinheiro foge de você, o dinheiro vai fugir. Se você diz que nunca tem dinheiro suficiente, você nunca terá. A palavra falada ela é, literalmente, uma varinha mágica. E a maioria das pessoas usa essa varinha contra si mesmas, todos os dias, sem sequer perceber. Florence ensinou essa consulente a fazer algo radical. Durante 30 dias, ela deveria trocar cada frase negativa por uma declaração de abundância. Em vez de dizer, não tenho dinheiro para isso, ela diria, priorizo outros investimentos neste momento. Em vez de dizer, o dinheiro some, ela diria, o fluxo financeiro me acompanha, retornando em abundância. Mas espere, porque a segunda lei vai explicar. Por que essa mudança de palavras sozinha não funciona para a maioria das pessoas? A segunda lei, Florence chamou de Lei da Emoção Aderente. Ela descobriu isso quando percebeu que alguns alunos faziam todas as afirmações corretamente, mas não viam resultado algum. Eles repetiam os decretos, usavam as palavras certas, mas o dinheiro simplesmente não vinha. Florence investigou a fundo e encontrou o problema. Essas pessoas estavam dizendo as palavras certas, mas sentindo o oposto. Elas declaravam, sou próspera, enquanto o coração gritava de medo. Repetiam, o dinheiro vem até mim. Enquanto o estômago se contraía de ansiedade, a palavra, sem o sentimento correspondente, é como uma semente plantada em terra seca. Não vai germinar. Florence criou então uma técnica que poucos conhecem. Ela chamava de afirmação sentida. Antes de pronunciar qualquer afirmação sobre dinheiro, a pessoa deveria primeiramente evocar uma memória de alegria. Podia ser qualquer memória feliz. Um momento com alguém amado.
uma conquista passada, um instante de pura felicidade. Quando esse sentimento de alegria estivesse presente no corpo, aí sim, a pessoa pronunciaria o decreto. Dessa forma, a palavra carregava a vibração do sentimento e a manifestação acontecia muito mais rápido. Guarde isso, porque vai fazer sentido. Quando eu revelar a quarta lei, a terceira lei, é talvez a mais contraintuitiva de todas. Florence a chamou de Lei do Fluxo Desimpedido. Ela aprendeu isso da pior maneira possível. Anos antes de se tornar a grande mestra que conhecemos, Florence estava desesperada por dinheiro. Ela forçava, empurrava, lutava para conseguir consulentes. Acordava pensando em dinheiro, dormia pensando em dinheiro, sonhava com dinheiro. E quanto mais focava, menos o dinheiro vinha. Um dia, exausta, ela simplesmente desistiu. Não desistiu da vida, mas desistiu de forçar. Entregou a situação ao divino, como ela costumava dizer. Soltou o controle. E foi exatamente nesse momento de rendição que tudo mudou. Na semana seguinte, 3 oportunidades surgiram inesperadamente. Um bônus inesperado surgiu. Um projeto antigo foi resgatado. Florence entendeu que o dinheiro tem uma natureza paradoxal. Quanto mais você o persegue, mais ele foge. Quanto mais você tenta controlar, mais ele escapa. Mas quando você solta, quando você confia, quando você para de apertar com tanta força, ele começa a fluir naturalmente. Isso não significa ser passivo. Não significa ficar parado esperando o dinheiro cair do céu. Significa fazer a sua parte, mas sem o desespero. Agir, mas sem a ansiedade que afasta. Florence dizia que devemos ter a atitude de um herdeiro, que sabe que a fortuna já é sua. Não precisa correr atrás, porque já lhe pertence. E em dezembro, essa lei se torna ainda mais poderosa, porque dezembro é o mês em que a maioria das pessoas está desesperada. Contas de fim de ano, presentes de Natal, dívidas acumuladas. O desespero coletivo cria uma energia densa, que dificulta a manifestação. Mas quem conhece a terceira lei pode usar isso a seu favor. Enquanto todos estão desesperados, você permanece em paz. Enquanto todos estão apertando, você solta. Enquanto todos estão correndo atrás, você confia que seu navio já está chegando. Esse contraste energético acelera suas manifestações de forma impressionante. Agora vem a quarta lei. E essa muda tudo o que você pensava sobre manifestar dinheiro. Florence a chamou de Lei da Reciprocidade Energética. Ela descobriu algo que a maioria dos professores de lei da atração ignora completamente. O dinheiro não é uma energia que só entra. É uma energia que precisa circular. Ela percebeu que muitos alunos que reclamavam de falta de dinheiro estavam, na verdade, bloqueando a saída do dinheiro. Eram pessoas que seguravam cada centavo com unhas e dentes, que tinham medo de gastar, que se sentiam culpadas quando compravam algo para si mesmas. E Florence mostrou que essa mentalidade de escassez cria um bloqueio no fluxo. É como tentar respirar apenas inspirando, sem nunca expirar. Você sufoca. O dinheiro precisa sair para poder entrar. A generosidade abre os canais da abundância. Não estou falando de dar o que você não tem, ou de ser irresponsável. Estou falando de permitir que o dinheiro circule. De gastar com alegria quando necessário. De ser generoso quando possível. De não apertar com tanta força que a energia para de fluir. Florence contava a tua história de uma mulher que enfrentava uma situação financeira muito difícil. Essa mulher, um dia, encontrou uma nota de dinheiro na rua. Em vez de guardá-la para si, ela sentiu um forte impulso.
O impulso de doar aquele dinheiro para um morador de rua que estava ali perto. E fez isso com alegria, sem esperar absolutamente nada em troca. Na mesma semana, essa mulher recebeu uma proposta de emprego inacreditável. O salário era 3 vezes maior do que o que ela ganhava antes. Florence explicou que aquele ato de generosidade tinha aberto um canal de prosperidade. O universo percebeu que aquela mulher sabia como fazer o dinheiro circular e respondeu, multiplicando. Lembra que eu pedi para você guardar a segunda lei na memória? Agora tudo faz sentido. O sentimento com que você gasta é tão importante quanto o sentimento com que você ganha. Se você gasta com culpa, com medo, com ressentimento, você está enviando uma mensagem clara para o universo. Uma mensagem de que você não se sente merecedor. Mas, se você gasta com alegria, com gratidão, sabendo que mais dinheiro virá, você está ativando a lei da reciprocidade energética. Dezembro é o mês perfeito para colocar isso em prática. É o mês em que naturalmente gastamos mais. Presentes, ceias festivas, celebrações em família. Em vez de gastar com o peso na consciência, use este mês para gastar com consciência e alegria. Cada presente que você dá pode ser uma afirmação sentida de abundância, se feito com o sentimento correto. Mas agora vem a 5ª lei. E é preciso que você preste muita atenção, porque essa é a lei que a maioria das pessoas erra completamente. Florence chamava essa de lei da imagem interior. Ela descobriu que toda pessoa carrega uma imagem de si mesma em relação ao dinheiro. Essa imagem foi formada na infância, pelas experiências vividas, pelas palavras dos pais, pelas circunstâncias da vida. Se você cresceu ouvindo que rico é desonesto, você tem uma imagem enraizada de que pessoas boas não têm dinheiro. Se você cresceu em um ambiente de escassez, você tem uma imagem de que nunca terá o suficiente. Se você viu seus pais discutindo por causa de dinheiro, você tem uma imagem de que o dinheiro causa problemas. Essa imagem interior funciona como um termostato. Se o termostato está programado para a escassez, não importa quanto dinheiro entre na sua vida, ele vai encontrar um jeito de sair. Florence via isso acontecer repetidamente. Pessoas que ganhavam na loteria e perdiam tudo em poucos anos. Pessoas que recebiam heranças e voltavam a ficar pobres. O termostato interno sempre traz de volta para o ponto programado. A única forma de mudar isso é reprogramar a imagem interior. E Florence tinha uma técnica específica para isso. Ela pedia para a pessoa se imaginar vivendo em abundância total. Não apenas visualizar dinheiro, mas sentir como seria acordar sem preocupação financeira. Caminhar pela casa sabendo que todas as contas estão pagas. Olhar para a conta bancária e sentir paz. Poder ajudar quem precisa sem hesitação. Essa visualização deveria ser feita todas as noites antes de dormir, por pelo menos 21 dias consecutivos. Florence explicava que o subconsciente não distingue entre imaginação, vivida e realidade. Se você imaginar com detalhes suficientes, com sentimento suficiente, por tempo suficiente, o subconsciente aceita aquela imagem como a nova programação. E aqui vai algo que poucos sabem. Os últimos dias de dezembro são os mais poderosos para essa reprogramação. Existe uma razão espiritual para isso. O final do ano é um momento de encerramento de ciclos. O subconsciente está naturalmente mais receptivo a mudanças. É como se houvesse uma abertura no campo energético que permite reprogramações mais profundas. Florence sabia disso e recomendava que seus alunos intensificassem a prática da visualização nos últimos 10 dias do ano. Se você está assistindo a isso no começo de dezembro, você ainda tem tempo de se preparar.
Comece a prática agora e intensifique nos últimos dias. Se está assistindo mais perto do fim do ano, comece imediatamente e não perca um dia sequer. A sexta lei é talvez a mais negligenciada de todas. Florence a chamou de Lei da Gratidão Antecipada. A maioria das pessoas agradece depois de receber. Isso é bom, mas não é o que ativa a manifestação. O poder real está em agradecer antes de receber, em sentir gratidão pelo dinheiro que ainda não chegou, como se já tivesse chegado. Florence ensinou uma afirmação sentida específica para isso. Ela pedia para seus alunos dizerem todas as manhãs: "Eu agradeço pelo dinheiro que está vindo até mim agora", de formas esperadas e inesperadas. Note as palavras. Não é "eu agradecerei quando vier". É "eu agradeço agora pelo que está vindo". A gratidão antecipada cria um campo magnético que atrai exatamente aquilo que você está agradecendo. E dezembro é o mês da gratidão por excelência. Temos o Natal. Temos as celebrações. Temos o espírito de encerramento de ano. Aproveite essa energia para praticar a gratidão antecipada, todos os dias. Florence contava que uma de suas alunas praticou a gratidão antecipada durante todo o mês de dezembro, todas as manhãs, antes de sair da cama. Ela agradecia pelo dinheiro que estava vindo. Ela não sabia de onde viria. Não tinha nenhuma expectativa específica. Apenas agradecia. No dia 28 de dezembro, ela recebeu uma ligação de um escritório de advocacia. Um tio distante, que ela mal conhecia, tinha falecido e deixado uma herança. O valor era exatamente o que ela precisava para quitar todas as dívidas e ainda sobrava para começar o ano novo com folga. Coincidência? Florence diria que não. A gratidão antecipada tinha criado o canal. O universo encontrou o caminho. Existe um detalhe importante sobre a gratidão antecipada que Florence enfatizava. Ela dizia que a gratidão precisa ser específica, não vaga. Não basta dizer "obrigado pelo dinheiro". É preciso sentir gratidão por coisas concretas. Obrigado pela conta que será paga. Obrigado pelo presente que vou poder dar. Obrigado pela comida na mesa de Natal. Quanto mais específica a gratidão, mais poderosa ela se torna. Florence explicava que o subconsciente trabalha com imagens. Quando você é específico, você cria uma imagem clara. E essa imagem clara se manifesta mais facilmente do que uma ideia vaga. Outro aspecto crucial da sexta lei é a persistência. Florence alertava que muitas pessoas praticam a gratidão antecipada por alguns dias. Não veem resultado imediato e desistem. Mas o universo não trabalha no nosso tempo. Trabalha no tempo perfeito. A aluna que recebeu a herança praticou por quase 30 dias antes de ver o resultado. Se ela tivesse desistido no 10º dia, no 20º dia, a manifestação não teria acontecido. A persistência é parte essencial da lei. Florence também ensinava a combinar a gratidão antecipada com a escrita. Ela pedia para seus alunos escreverem cartas de agradecimento ao universo. Cartas datadas no futuro, descrevendo como se já tivessem recebido o que pediam. Essas cartas deveriam ser guardadas em um lugar especial, como um baú de manifestação. Alguns alunos relatavam que, quando abriam essas cartas meses depois, ficavam impressionados ao ver que exatamente o que tinham escrito havia se manifestado, às vezes de formas diferentes do esperado, mas sempre no essencial. E agora chegamos à 7ª lei, a mais poderosa de todas. Aqui, Florence Scovel Shinn considerava o segredo máximo da prosperidade. Ela chamou de Lei da Graça versus Karma.
E isso vai mudar completamente sua forma de ver o dinheiro. A maioria das pessoas vive sob a lei do karma quando se trata de dinheiro. Essa lei diz que você colhe o que planta, que precisa trabalhar duro para merecer, que cada centavo precisa ser conquistado com suor e esforço. E não que isso seja mentira. A lei do karma funciona. Mas Florence Scovel Shinn descobriu algo superior. Ela chamou de lei da graça. E a graça funciona de forma completamente diferente. Sob a lei da graça, você não recebe porque mereceu. Você recebe porque o divino é abundante por natureza. Você não precisa provar seu valor. Você já é digno simplesmente por existir. O dinheiro não vem como recompensa pelo trabalho. O dinheiro vem como expressão natural da abundância infinita que permeia toda a criação. Florence Scovel Shinn explicava que a lei do karma mantém você preso no ciclo de esforço e recompensa. Você trabalha, você recebe. Você para de trabalhar. Você para de receber. É um ciclo sem fim. Mas a lei da graça quebra esse ciclo. Sob a graça, o dinheiro pode vir de formas que você nunca imaginou. Heranças inesperadas. Presentes surpreendentes. Oportunidades que aparecem do nada. Pessoas que querem ajudar sem você pedir. O divino tem infinitas formas de fazer o dinheiro chegar até você quando você se abre para a graça. O problema é que a maioria das pessoas não se sente digna de receber a graça. Elas acham que precisam merecer, que precisam sofrer primeiro, que precisam provar algo. E essa crença as mantém presas na lei do karma. Florence Scovel Shinn tinha uma afirmação sentida específica para ativar a lei da graça. Ela dizia: "Eu me abro agora para receber a graça divina da abundância. Eu não preciso merecer. Eu já sou digno. O divino derrama sobre mim suas bênçãos sem medida." Essa afirmação sentida era para ser pronunciada com o sentimento de uma criança que sabe que será cuidada. Sem dúvida, sem medo. Com a certeza tranquila de quem confia no amor do divino. E dezembro é o mês perfeito para ativar a lei da graça. Por quê? Porque dezembro carrega a energia do presente. A energia de dar e receber, sem necessidade de merecer. Pense no Natal. Você dá presentes para as pessoas porque elas mereceram? Não. Você dá porque ama. Porque quer vê-las felizes. A graça funciona assim. Imagine o divino como um pai amoroso no Natal. Ele quer dar. Ele tem infinitos presentes para distribuir. Mas muitos filhos se recusam a receber. Dizem que não merecem. Dizem que precisam trabalhar mais. Dizem que ainda não estão prontos. E o pai espera, com os presentes na mão, que os filhos finalmente aceitem. Você vai aceitar neste dezembro? Florence Scovel Shinn contava uma história que ilustra perfeitamente a diferença entre karma e graça. Havia um homem que trabalhava duro, honesto. Lutava dia e noite para sustentar a família. Ele vivia sob a lei do karma. Ganhava exatamente proporcional ao seu esforço. Nem mais, nem menos. Um dia, esse homem encontrou Florence Scovel Shinn em uma palestra. Ela olhou para ele e disse: "Você está cansado de remar contra a corrente?" Ele confessou que sim, que trabalhava tanto, mas nunca conseguia ir além do básico. Florence Scovel Shinn então explicou a lei da graça. Disse que ele poderia continuar trabalhando, mas de forma diferente. Não mais com o peso de quem precisa merecer cada centavo, mas com a leveza de quem sabe que o divino quer dar. Ela ensinou a afirmação sentida da graça para esse homem e pediu que ele mudasse apenas uma coisa: a energia com que trabalhava. Não mais desespero, mais confiança. Não mais medo, mais fé. Não mais esforço forçado, mais ação inspirada.
6 meses depois, esse homem recebeu uma promoção que nunca tinha buscado. Não foi ele quem pediu. O chefe simplesmente viu algo diferente nele. Uma confiança, uma tranquilidade que antes não existia, e quis recompensá-lo. Esse é o poder da 7ª lei. Você não para de agir. Você muda a energia da ação. Agora que você conhece as 7 leis ocultas, precisa saber como ativá-las de forma prática. Porque conhecimento sem ação é inútil. Florence Scovel Shinn desenvolveu um ritual de 7 dias especificamente para dezembro. Ela só compartilhou isso com seus alunos mais próximos. E eu vou revelar aqui, passo a passo. No primeiro dia, você vai limpar as palavras. Durante 24 horas, observe cada coisa que você diz sobre dinheiro, cada pensamento que surge, cada frase que escapa. Não julgue, apenas observe, anote, se possível. Esse é o dia da consciência. No segundo dia, você vai transmutar as palavras. Pegue cada frase negativa que identificou e crie uma versão positiva. Se você disse, não tenho dinheiro, a nova versão é, eu tenho acesso à abundância infinita. Se disse, dinheiro é difícil de ganhar, a nova versão é, o dinheiro flui facilmente até mim. Escreva as novas frases e comece a usá-las. No terceiro dia, você vai ativar o sentimento. Pratique a técnica da afirmação sentida que Florence Scovel Shinn ensinou. Antes de cada afirmação de abundância, evoque uma memória de alegria. Deixe o sentimento preencher seu corpo. Só então pronuncie a afirmação sentida. Faça isso pelo menos 3 vezes durante o dia. No quarto dia, você vai praticar a rendição. Durante esse dia, sempre que surgir ansiedade sobre dinheiro, respire fundo e diga: eu entrego, eu confio, meu navio já está chegando. Solte o controle, pare de apertar, permita que a terceira lei faça seu trabalho. No quinto dia, você vai circular a energia. Encontre uma forma de dar. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser ajuda. Mas dê com alegria. Dê sabendo que aquilo vai voltar multiplicado. Pode ser comprar um café para um desconhecido. Pode ser doar para uma causa. Pode ser ajudar alguém sem esperar nada em troca. O importante é sentir a alegria de circular. No sexto dia, você vai reprogramar a imagem. Antes de dormir, faça a visualização completa que Florence Scovel Shinn ensinou. Veja-se vivendo em abundância total. Sinta como seria acordar livre de preocupações financeiras. Deixe essa imagem se imprimir no subconsciente. Faça isso por pelo menos 15 minutos. No 7º dia, você vai ativar a graça. Esse é o dia de pronunciar a afirmação sentida da graça que Florence Scovel Shinn ensinou. Eu me abro agora para receber a graça divina da abundância. Eu não preciso merecer. Eu já sou digno. O divino derrama sobre mim suas bênçãos sem medida. Repita isso 7 vezes pela manhã, 7 vezes à tarde, 7 vezes à noite, com sentimento, com fé, com entrega. Esse ritual de 7 dias pode transformar completamente sua situação financeira até o fim do ano. Florence Scovel Shinn viu isso acontecer repetidamente com seus alunos. Alguns manifestaram dinheiro inesperado em dias. Outros viram oportunidades surgirem do nada. Outros ainda sentiram uma paz tão profunda em relação ao dinheiro que a ansiedade simplesmente desapareceu. E sabe qual é o momento mais poderoso para realizar este ritual? Os últimos 7 dias de dezembro, de 25 a 31, porque este período carrega uma energia de encerramento e renascimento que amplifica qualquer trabalho espiritual. Mas você pode começar agora,
independente de qual dia seja. O importante é começar. A procrastinação é uma das maiores inimigas da manifestação. Você acaba de receber um conhecimento que Florence Scovel Shinn guardou por décadas. 7 leis ocultas que governam cada aspecto da sua vida financeira. A lei da vibração verbal, que transforma suas palavras em decretos de abundância ou escassez. A lei da emoção aderente, que carrega suas palavras com poder de manifestação. A lei do fluxo desimpedido, que ensina o paradoxo da rendição. A lei da reciprocidade energética, que desbloqueia através da circulação. A lei da imagem interior, que reprograma seu termostato financeiro. A lei da gratidão antecipada, que cria o campo magnético da atração. E a lei da graça, que transcende o karma e abre os portais da abundância divina. Essa informação foi mantida oculta por muito tempo. Poucos canais revelam os ensinamentos originais de Florence, porque exige pesquisa profunda em seus manuscritos e relatos de alunos que conviveram com ela. Cada vídeo como este exige horas de trabalho para trazer a verdade sem distorções. Se essa sabedoria tocou sua alma, se você sentiu que esse conhecimento tem o poder de transformar sua vida financeira, você pode demonstrar isso de forma prática. O Super Thanks ali embaixo não é apenas um botão. É uma forma de você ativar a 4ª lei agora mesmo. Lembra da lei da reciprocidade energética? O dinheiro precisa circular para multiplicar. Quando você contribui para este canal, você não está apenas apoiando. Você está praticando a circulação consciente. Você está dizendo ao universo: eu confio na abundância. Eu deixo o dinheiro fluir. Eu sei que ele volta multiplicado. Florence Scovel Shinn diria que este ato de generosidade consciente cria ondas. Alcança outras pessoas que precisam dessa sabedoria. Multiplica a mensagem. E o universo registra. Você não é apenas espectador. Você pode ser guardião desta verdade. Agora quero que você faça algo. Pense em qual das 7 leis você mais precisa trabalhar neste dezembro. Qual delas explicou algo que você vinha fazendo errado sem perceber? Qual delas acendeu uma luz de compreensão na sua mente? Comente aqui embaixo qual lei mais te impactou. Não escreva uma resposta genérica. Escreva qual lei é e por que ela fez sentido para você, especificamente. Eu leio todos os comentários e respondo àqueles que mostram reflexão verdadeira. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Porque em dezembro vou trazer mais revelações de Florence Scovel Shinn que poucos conhecem. Afirmações sentidas específicas para o Natal, rituais de fim de ano, técnicas para começar janeiro com o pé direito financeiro. Florence Scovel Shinn mudou a vida de milhares de pessoas no século passado com estes ensinamentos. E agora, através deste canal, estes ensinamentos continuam transformando vidas. A sua pode ser a próxima. Dezembro não precisa ser um mês de desespero financeiro. Pode ser o mês em que você finalmente entende as leis que governam o dinheiro. Pode ser o mês em que você para de nadar contra a corrente e começa a fluir com ela. Pode ser o mês em que tudo muda. A escolha é sua. As 7 leis estão aí. O ritual está aí. O conhecimento foi revelado. Agora depende de você aplicar. Florence Scovel Shinn costumava dizer que o universo está sempre dizendo sim. Sim para a abundância que você declara. Sim para a escassez que você declara. Sim para a fé que você demonstra. Sim para o medo que você alimenta. O universo diz sim para tudo. A pergunta é: para o que você vai fazer o universo dizer sim neste dezembro? Que a graça da abundância divina esteja sobre você. Que as 7 leis trabalhem a seu favor.
Que dezembro seja o mês da transformação financeira que você tanto esperou. Está feito, está consumado. Assim seja. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo está ouvindo cada palavra que você diz.